Olá, eu sou o Macorati e hoje nós veremos um conceito importante para quem trabalha com IA generativa, os parâmetros e hiperparâmetros de um LLM. Nós veremos o que são parâmetros internos com pesos e vieses, o que são hiperparâmetros como temperature, max tokens, e como esses valores influenciam a forma como o modelo pensa e responde. Então vamos iniciar com os parâmetros. Os parâmetros eles são valores internos do LLM, o que realmente forma a inteligência do modelo. Eles são os elementos matemáticos que controlam como o modelo aprende, generaliza e produz respostas. Eles determinam como o modelo transforma uma entrada textual em uma saída coerente. Os principais parâmetros internos de um LLM são os pesos, que são valores numéricos atribuídos às conexões entre os neurônios. Eu estou mostrando aqui, nessa figura, a imagem que representa um neurônio artificial, onde cada entrada, input, é multiplicada por um peso que define sua importância. Então, esse neurônio ele representa um modelo matemático inspirado no neurônio biológico, e ele é usado para processar informações em redes neurais artificiais. A base dos LLMs, como o GPT, Gemini e outras inteligências artificiais. Então, o peso aqui representa os valores numéricos atribuídos às conexões entre os neurônios, como eu já falei. Eles determinam quanta influência cada entrada tem na saída final da rede e representam a força das conexões entre os neurônios da rede neural. Quanto maior o peso, mais aquela conexão vai influenciar a saída. E toda a aprendizagem de um LLM é essencialmente ajustar os pesos. Além dos pesos, nós temos os vieses ou biases, que são ajustes adicionais que ajudam o modelo a alcançar uma saída mais estável e coerente. Eles funcionam como pequenos deslocamentos que refinam o comportamento das camadas. São aprendidos durante o treinamento do modelo, ajustando-se para minimizar a função de perda, e definem a capacidade e o conhecimento do modelo. Modelos maiores têm bilhões ou até trilhões desses parâmetros. Por exemplo, o GPT-3, ele tem aproximadamente 175 bilhões desses parâmetros. Além disso, nós temos os embeddings, que são representações vetoriais das palavras, tokens ou frases. Elas permitem que o modelo entenda similaridade semântica. Cada token vira um vetor de centenas ou milhares de dimensões. Por exemplo, gato e onça ficam próximos nesse espaço vetorial devido à sua similaridade semântica. Então, na identificação do modelo, que geralmente é expressa dessa forma, o nome seguido de um número. Os números aqui, 8B, 70B, 410B, indicam quantos parâmetros o modelo possui. Esse B aqui significa bilhões de parâmetros internos, representados aqui por pesos e vieses. Então, o Llama tem 8 bilhões de parâmetros. Eu tenho uma outra versão que tem 70 bilhões de parâmetros. E o GPT 4.1 tem 410 bilhões de parâmetros. Então, esses parâmetros, eles são aprendidos durante o treinamento. Você não os altera quando usa o modelo. Eles são o conhecimento do LLM. Além dos parâmetros, os LLMs também possuem os hiperparâmetros, que são configurações externas que influenciam como o modelo responde, gera texto, cria variação, controla a criatividade e previsibilidade e mantém ou altera o estilo de resposta. Dentre esses hiperparâmetros, nós temos os seguintes hiperparâmetros de geração ou ingerência. Tem o temperature, top P, top K, max completion tokens, stop sequence, presence penalty e frequency penalty. Então, esses hiperparâmetros, eles controlam quão criativa, diversa, longa e coerente será a resposta do modelo durante a geração. Então, resumindo, os parâmetros, eles armazenam o conhecimento e os hiperparâmetros, eles controlam como o modelo se comporta na geração de texto. Então,
O número de parâmetros num LLM, ele tem um impacto significativo no seu desempenho. Modelos com mais parâmetros conseguem aprender padrões mais complexos e, por isso, entendem e respondem melhor. Mas, quanto maior o modelo, maior o custo para treinar e usar. Modelos muito grandes podem ficar mais lentos, mais difíceis de rodar e até sofrer um sobreajuste. Por isso, existe um equilíbrio entre potência e praticidade. Modelos maiores são mais inteligentes, mas nem sempre são os mais fáceis de usar no dia a dia. Então agora nós vamos detalhar esses 7 hiperparâmetros de geração ou inferência. E eu vou iniciar com o hiperparâmetro Max Compression Tokens. Este parâmetro limita o número máximo de tokens que o modelo pode gerar como resposta. É um parâmetro importante para controlar o comprimento da saída gerada, garantindo que ela permaneça dentro de um intervalo definido, seja para conteúdo mais abrangente ou não. Então, eu tenho aqui exemplo de 3 faixas de valores. Com o valor 50, eu tenho uma resposta curta. Com o valor de 200, eu vou ter uma resposta mais explicativa, com mais palavras. E com um valor de 500 ou mais, eu vou ter uma resposta mais longa. O outro hiperparâmetro é o temperature. Então, a temperatura, ela controla a aleatoriedade ou criatividade na geração da saída. Uma temperatura alta vai tornar o modelo mais diversificado e criativo, enquanto uma temperatura baixa produz respostas mais focadas e determinísticas. Então, esse parâmetro é importante para tarefas que exigem geração criativa, como poesia ou escrita de histórias. Aqui eu tenho alguns exemplos de faixa de valores. Por exemplo, o valor 00 é extremamente preciso. O valor 03 é mais técnico, 07 é o natural, é o equilíbrio, né? E o valor 1.0 é a faixa de criatividade. E o valor 2.0 é imprevisível. Naturalmente, essas faixas de valores podem variar de modelo para modelo, mas elas possuem basicamente esses comportamentos. O outro hiperparâmetro é o top P, que é a amostragem do núcleo. Esse hiperparâmetro ele ajuda a controlar a diversidade do texto, concentrando-se nos p-tokens com maior probabilidade de resposta ao selecionar o próximo token. Por exemplo, com o valor de top P igual a 0.9, o modelo vai selecionar os tokens mais prováveis que compõem 90% da distribuição de probabilidade total, garantindo que a saída seja coerente e variada. Então, com um valor menor, eu tenho respostas conservadoras, como 0,1. Com valores maiores, eu tenho respostas mais variadas. O hiperparâmetro top K restringe a escolha do modelo aos k-tokens mais prováveis para a próxima palavra. Por exemplo, para um top K com valor 50, o modelo vai considerar apenas os 50 tokens mais prováveis a cada passo, ignorando todos os outros. Então aqui, um valor baixo de K significa que a saída é mais previsível e focada, enquanto um valor alto de K significa que a saída é mais variada, mas ainda coerente. O outro hiperparâmetro é o Frequency Penalty, ou penalidade de frequência. Ela reduz a probabilidade do modelo usar repetidamente palavras comuns. Então, ao aplicar essa penalidade, o modelo é incentivado a evitar a geração de frases repetitivas, garantindo que o texto permaneça original e envolvente. Sem nenhuma penalidade, eu vou ter um texto com mais repetições. Então, por exemplo, a frase "O gato sentou no tapete perto da porta". Ponto. O gato ficou ali por um tempo. Então aqui eu estou tendo uma resposta sem penalidade. Com penalidade, o modelo iria evitar repetir palavras. Seria algo mais ou menos assim: o gato estava no tapete próximo à porta e permaneceu por alguns instantes. Ou seja, o modelo evita repetição, usa sinônimos e produz variações mais naturais. O outro hiperparâmetro é o Presence Penalty, ou penalidade de presença, que desencoraja o modelo de repetir as mesmas palavras ou conceitos no texto gerado. Então esse parâmetro ele ajuda a evitar a repetição de palavras e promove a diversidade na linguagem, sendo especialmente útil para a geração de textos mais longos, como artigos ou diálogos. Por exemplo, ele é usado para geração de ideias ou brainstorming ou narração de histórias, o storytelling.
E o último hiperparâmetro é o Stop Sequences, ou sequências de parada. Esse parâmetro define onde o modelo deve parar. Então, essas Stop Sequences são sequências de caracteres que instruem o modelo a parar imediatamente a geração assim que forem encontrados na saída. Eles funcionam como um freio de emergência, garantindo que a resposta não ultrapasse um limite definido pelo desenvolvedor. Então, alguns exemplos aqui de sequências de paradas, eu posso definir aqui o símbolo de cerquilha 3 vezes, a palavra end, o caractere de escape /n. Então, esse hiperparâmetro é útil para delimitar saída JSON, controlar agentes e cortar respostas longas demais. Então, esses são os 7 hiperparâmetros que nós podemos controlar via código para influenciar como o LLM vai gerar a resposta de saída. Então, a seguir eu vou mostrar um exemplo prático onde nós vamos testar alguns valores desses 7 hiperparâmetros. Nós vamos criar um projeto console que eu vou chamar de IA_parameters, que vai permitir testar como diferentes parâmetros de inferência afetam a resposta de um LLM. Então, o nosso projeto ele vai carregar as credenciais via User Secrets, vai se conectar ao modelo GPT 4.1, hospedado no GitHub Models. Então, nós vamos usar o GitHub Models. Então, nós vamos ter que ter um Personal Access Token gerado para este modelo lá no GitHub Models. Aí, o usuário, então, ele vai poder ajustar os valores dos parâmetros, como o Temperature, Top P, Max Tokens, as penalidades e as Stop Sequences. Após isso, o usuário vai submeter uma pergunta e a aplicação vai enviar um prompt ao modelo e depois vai exibir as respostas e nós vamos ver como a alteração dos valores desses hiperparâmetros vai alterar a resposta do LLM. A seguir eu vou mostrar os pacotes nuggets que foram usados no projeto exemplo que eu vou mostrar a seguir. O projeto usa o pacote Microsoft Extensions AI, que vai fornecer interfaces padronizadas para trabalhar com os modelos de IA, como OpenAI, o Azure OpenAI, Ollama e outros modelos de inteligência artificial. E também vai permitir abstrair provedores de IA via interface AI Chat Client e iEmbedding Generator. O pacote Microsoft Extensions Configuration também é usado para ler as configurações do appsettings.json, variáveis de ambiente, linha de comando e do User Secrets. O pacote Microsoft Extensions Configuration User Secrets habilita o recurso User Secrets nos projetos .NET, que é usado durante o desenvolvimento e vai permitir armazenar as chaves sensíveis. No nosso caso, ele vai armazenar o Personal Access Token, que é gerado lá no GitHub Models. E por último, o Microsoft Semantic Kernel, que é o nosso orquestrador. Ele permite criar agentes, pipelines, prompts, funções semânticas e integra a inteligência artificial, memória vetorial, o RAG, ferramentas, plugins e chamadas de função. Então agora eu vou abrir aqui o projeto que eu criei para mostrar os parâmetros funcionando na prática. Aqui está os pacotes do projeto, olha, como eu acabei de explicar. E aqui na classe Program eu tenho a definição do código que eu estou utilizando. O código é simples, mas eu vou explicar aqui as partes fundamentais. Inicialmente eu estou definindo os valores dos parâmetros. Eu estou usando os valores padrões aqui adotados pela OpenAI. Então, Max Token, Temperature, Top P. Eu não vou usar o Top Key porque o GitHub Models está com problema. Eu acho que é o provedor não está suportando esse parâmetro. Então, esse Top Key aqui eu não vou usar aqui nos exemplos. Então, aqui eu tenho os valores padrão. Aqui eu estou carregando as informações sensíveis que não devem ser versionadas, como as chaves da API, tokens e passwords. O Configuration Builder aqui inicia o processo de construção do objeto e o Add User Secrets instrui o Configuration Builder a procurar e carregar as configurações do nosso recurso User Secrets.
E aqui eu obtenho o Personal Access Token que está armazenado numa variável do ambiente que eu chamei GH de GitHub _ Personal Access Token. Vou mostrar mais uma vez como você gera isso. Eu vou abrir aqui o navegador, ó. Você googando aí GitHub Marketplace Tools, o primeiro link você vai clicar, aí você vai vir aqui em Models, ó, vai acessar o catálogo, aí você vai selecionar o modelo com que você vai trabalhar. Eu vou trabalhar com um GPT-4, ó. Posso usar o Mini também, ó. Então aqui eu tenho informações do model, eu vou usar esse model, então eu vou clicar nesse botão. Aqui, ó, eu tenho informações de como eu configuro. Vamos colocar aqui, ó, C#. Ele te dá um código usando o Azure, tá vendo? Ó? Olha aqui como você referencia o nome do modelo que você vai usar. Então aqui é um código de exemplo que você pode utilizar e aqui você vai clicar no botão Create Personal Access Token. Então esse token vai servir para você acessar esse modelo. Clicando aqui, ó, ele vai gerar um token. Eu já gerei o token, não preciso clicar aqui. Então é assim que você vai gerar o token. Então aqui ele vai obter o token e para definir esse token a essa variável no ambiente é bem simples. Você vem aqui, ó, no seu projeto, clica com o botão direito em cima do projeto, seleciona a opção Manage User Secrets. Ele vai abrir aqui, ó, um arquivo secrets.json. E aqui, olha, você define como eu defini aqui, ó, o nome da variável do ambiente e você atribui a sua chave de acesso e aí ele vai poder então, ó, recuperá-la aqui. E aqui, ó, ele está definindo o endpoint para você acessar esse LLM através do GitHub Models. Esse aqui é o endpoint unificado. E aqui, olha, você cria uma instância de OpenAI Client. Isso conecta a sua aplicação ao serviço da OpenAI, usando uma credencial, que é a nossa chave, e options, que são configurações como o endpoint. Aí ele vai selecionar o modelo de chat, que eu estou usando aqui, ó, o OpenAI GPT-4.0 Mini. Eu fiz testes com o OpenAI GPT 4.1 e esgotei aqui o número de acessos que eu podia, então eu passei a usar esse aqui. Então eu estou selecionando um modelo aqui que eu vou usar e estou convertendo para uma interface padronizada iChat Client. Isso vai transformar o cliente OpenAI Client na interface iChat Client. Isso é feito porque programar contra uma interface é mais robusto. E depois, para me trocar de provedor, eu posso fazer isso facilmente. E também isso permite a injeção de dependência sem eu ter um acoplamento aqui a um tipo concreto. Aqui eu tenho o meu loop infinito, o while true. Então aqui eu mostro os parâmetros, né? Que é esse método aqui, ó. Ele vai mostrar aqui o menu com os parâmetros, valores iniciais padrão. E depois, ó, ele vai mostrar o menu, que é esse aqui, ó, o menu de opções. Alterar o max token, alterar a temperature, top P, frequency penalty, presence penalty e stop sequence. E fazer a pergunta ao modelo. Então, ó, eu não estou usando o top K aqui, ó. Então eu vou poder selecionar uma dessas opções e aí, conforme eu selecionar, eu tenho aqui os métodos onde eu vou alterar os valores dos parâmetros, tá vendo? Ó? Alterar max token, temperature, top P, frequency penalty, presence penalty, stop sequence. Eu exibo o valor padrão e faço a alteração aqui, ó. E para fazer a pergunta, eu uso a instância de iChat Client que foi criada, coloco um console aqui e aqui, ó, atribuo os valores definidos nos parâmetros, alterando os valores padrão. Então esse aqui, quando eu enviar a pergunta, eu vou usar os valores definidos para os parâmetros aqui, ó. Aí eu dou um client getResponseAsync. Faz uma chamada ao nosso modelo de IA, usando o iChat Client, né? Que é, ó, o meu client aqui, usando o prompt e as opções que foram definidas. Aí em response eu vou ter a resposta e eu vou exibir para o usuário aqui no console. Eu estou exibindo também o número de tokens que foram utilizados, ó, os que foram enviados e os números de tokens que a resposta me devolveu. Então é bem simples esse código aqui. Então toda vez que eu testar aqui um valor, eu vou fazer assim, ó. Sempre que eu testar um hiperparâmetro, eu vou manter os valores dos outros com o valor padrão, para evitar interferência. Então com isso eu vou conseguir ver o efeito do parâmetro que eu estou testando. Então eu vou executar aqui, ó, e nós vamos fazer os testes aqui dos hiperparâmetros. Olha aqui, aqui estão os valores padrões inicial, aqui está o menu onde eu vou poder alterar e fazer a pergunta. Então eu vou iniciar
só para ver os valores padrão. Eu vou fazer a pergunta. Por exemplo, o que é uma estrela? Então aqui, ó, ele vai definir uma resposta com max Toque 100, essa temperatura, top P 1, frequência per unit 0, presença per unit 0 e sem sequência de parada. Olha aqui, o assistente respondeu isso aqui, ó. Tokens usados no prompt 3 na resposta 100, exatamente o que estava definido aqui. Então eu vou alterar aqui o max token, que vai ser o primeiro parâmetro, vou colocar ele com um valor, olha, de 50. Então eu vou selecionar a opção 1, 50. Olha aqui, agora ele está com o valor de 50. Vou fazer a pergunta: o que é uma estrela? Olha aqui, ó. Uma estrela é um corpo celeste, tá vendo? É bem mais reduzida a resposta, ó, com 50 tokens. Então agora eu vou continuar, vou voltar o max tokens para 100, que é o valor padrão, e agora eu vou alterar a temperatura. Então aqui, ó, eu vou testar o valor 0 e o valor 2, são os extremos, para a gente perceber a diferença. Então eu vou colocar 0 e vou fazer uma pergunta. Por exemplo, descreva o que aconteceria se o Sol fosse feito de chocolate. Então, ó, com o valor 0, ele vai ser bem objetivo. Então, ele está me dando uma explicação objetiva para essa pergunta, com a temperatura 0. Tá vendo? Se o Sol fosse feito de chocolate, as consequências seriam catastróficas, tal. Vou pressionar qualquer tecla. Agora, eu vou alterar novamente para o valor 2 e vou fazer a mesma pergunta. Então, observe que aqui, ó, com o valor 2, o modelo ele vai ignorar a coerência, vai quebrar frases, vai misturar idiomas, vai inventar coisas sem sentido. Ou seja, o modelo ele deixa de priorizar a probabilidade e começa a escolher tokens quase ao acaso. É o que está acontecendo aqui, ó, nessa resposta. Então isso está refletindo exatamente o valor aqui 2. O modelo está operando quase sem regras. Então vamos continuar. Vamos alterar aqui o valor de temperatura para 0,7, que é o valor padrão, e vamos agora testar o valor de top P, que vai controlar a diversidade da resposta. Então eu vou alterar para o valor bem próximo do mínimo, 0,1. E agora eu vou fazer a seguinte pergunta: imagine que a cor azul desapareceu do mundo, descreva as primeiras 24 horas. Vamos ver a resposta aqui com o valor 0,1. Então eu tenho aqui, ó, uma descrição mais direta. As pessoas acordaram de manhã, se surpreenderam, a notícia espalhou-se pelas redes sociais, blá blá blá. Então agora vamos alterar para o valor máximo e vamos repetir a pergunta. Olha aqui, o texto é um pouco mais elaborado, usando um vocabulário mais rico e conceitos mais abstratos. Vamos agora retornar aqui e vamos continuar. Vamos testar agora a Frequency Penalty, ou punição de frequência, que penaliza a geração de tokens que já aparecem na resposta. Aqui é a minha opção 5. Eu vou iniciar com um valor menos 1,5, bem próximo de menos 2. E agora eu vou fazer a seguinte pergunta: descreva um dia ensolarado usando adjetivos variados. Aqui, embora eu tenha um número de tokens mais reduzido, pode ocorrer repetição de palavras. Então olha aqui, ele repete: um dia ensolarado é um dia. Ele repete palavras, né? Vamos agora continuar e vamos alterar o valor para o valor máximo, que é 2. E vamos repetir a pergunta. Então aqui o vocabulário vai ser mais variado. Olha aqui, ó. Ele não repete palavras. Vamos continuar, alterar o valor de Frequency Penalty para o valor padrão, que é 0, né? E agora nós vamos testar Presence Penalty, ou punição de presença, que penaliza a geração de tokens que já estão presentes no prompt ou na resposta. Então eu vou selecionar aqui a opção 6, vou colocar o valor menos 1,5, bem próximo do valor mínimo. E vou fazer a seguinte pergunta: fale sobre os benefícios de praticar exercícios físicos. Então, com o valor próximo ao valor mínimo, ele vai tender a focar nos mesmos tópicos. Olha aqui, praticar exercícios físicos, né? Prática de exercícios físicos. Vamos retornar e agora vamos alterar para o valor máximo, que é o valor 2. E vamos repetir a pergunta. Com o valor máximo, ele vai tender a introduzir tópicos diversos, variando aqui a sua resposta. Olha aqui, ó. Existe muito benefício, perda ou manutenção de peso, redução de estresse, ele variou a resposta.
Vamos agora testar o Stop Sequence. Vamos retornar aqui o valor de Presence Peanut para 0. E para poder ver o resultado, nós vamos ter que alterar aqui o Max Token. Eu vou aumentar o número de tokens aqui, porque eu vou fazer uma pergunta mais elaborada. Então agora eu vou definir a minha Stop Sequence. Eu vou definir essa Stop Sequence com o valor de etapa 2. E agora eu vou fazer a pergunta, que vai ser essa pergunta aqui, ó. Descreva as 3 etapas principais para cozinhar macarrão com molho de tomate. Use etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Então, o resultado esperado é que ele vai descrever a etapa 1 e quando ele for iniciar a etapa 2, ele vai parar. Porque nós definimos aqui, ó, a Stop Sequence com esse valor, etapa 2. Então, vamos conferir. Olha aqui, ó, ele iniciou a descrição, descreveu a etapa 1, concluiu. Quando ele ia começar a etapa 2, como eu defini o Stop Sequence como etapa 2, ele parou. Então, com esses testes, nós podemos ver na prática como cada hiperparâmetro influencia diretamente o comportamento do modelo. Alguns tornam a resposta mais criativa, outros deixam o texto mais previsível e alguns evitam repetições ou introduzem novas ideias. O importante é entender que não existe um valor perfeito, mas sim configurações adequadas para cada tipo de tarefa. Então agora você já sabe como controlar o LLM. Pode criar respostas mais naturais, criativas ou técnicas conforme a necessidade. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.